tudo bem? Tá começando mais uma prosa. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acesse a nossa loja e consuma nossos produtos. Assim você ajuda a continuar a nossa história. Feito isso, já te agradeço e desejo um bom dedo de prosa. Reis de sobrenome mesmo. Meu nome é Ricardo Soares dos Reis e eu uso esse sobrenome Reis. Soares. É bacana. Eu acho que a origem da minha família ela tem aí algum berço espalhado aí pela Espanha, Portugal, talvez. Eu preciso fazer uma minúcia para descobrir a fundo. Mas esse nome Ricardo Reis, utilizando artisticamente, eu acho que soa bacana pra caramba. E tem gente que acha que eu utilizei esse nome, esse sobrenome Reis por conta do Nando Reis, de quem eu sou muito fã, obviamente. Sim, tá. Mas que não, esse sobrenome Reis, ele realmente é meu. E você nasceu aonde? Eu nasci em Ribeirão Pires. Somos contemporâneos, sou de Ribeirão também. Legal. Eu amo aquela cidade, Ribeirão Pires, né? Embora vivo em outra cidade vizinha e tal, que é Rio Grande da Serra, mas Ribeirão Pires é uma cidade muito especial para mim. Tenho parente, família, tenho amigos, enfim. O Ricardo é cantor, compositor? Olha, essa questão da composição, confesso a você que eu ainda estou amadurecendo em mim, né? Porque eu acho que o processo de composição, ele não é tão simples assim, né? Porque não é só uma questão de escrever, né? Você precisa criar uma sintonia entre a escrita e a melodia, seja o instrumento que for, no meu caso o violão. Mas eu realmente hoje eu tô aí nesse caminho que eu acho que é um caminho importante, levando em conta que eu já toco há tantos anos, né? Então é importante ter uma identidade. Tá, essa coisa de cantar, já que a gente tá falando de você, essa coisa de cantar veio quando? A minha família, eu acho interessante que ela tem assim duas veias, por assim dizer. Né? Uma é artística, porque eu tenho tios que tocaram. Meu avô paterno, ele tocava violão, inclusive ele me deu um violão ainda quando eu era muito jovem. Legal. E na outra ponta, a minha família também é muito ligada ao esporte. Não à toa, eu tenho um primo que ele é goleiro profissional. Goleiro profissional. Ele é goleiro profissional e ele está no Cruzeiro, lá do Ronaldo Fenômeno. Olha só. De verdade. Que bacana. E eu, desde muito cedo mesmo, dos meus acho que 12, 13 anos, eu tinha assim comecei a criar dentro de mim assim uma coisa pela música absurda. Quando bandas, né, americanas, obviamente, ali na década de 80, 90, fizeram muito sucesso aqui no Brasil e pelo mundo também. Tá com quantos anos, Ricardo? Hoje eu tô com 42 anos. Bacana, legal. Então já tem um cache aí, uma história legal, né? Eu já fiz muita coisa. Na verdade, eu sempre me atirei, né? Eu fui estudar música um pouco mais tarde, assim. Até hoje eu estudo música, acho que é uma arte assim infinita. Você sempre está descobrindo alguma coisa, seja na utilização da voz, do canto em si, ou do instrumento que você toca, né? Até mesmo nesse processo criativo de você criar uma canção, de você compor algo. Então, assim, você sempre está descobrindo alguma coisa nova. Né, regiões do braço pelos quais você realmente se enxerga, se vê melhor e onde isso se comunica mais com a sua voz no que se refere ao canto. Mas eu sempre me atirei, né? Sempre gostei muito de cantar. Nasceu em Ribeirão e aí fez a formação em Ribeirão também, não? O ensino médio eu completei no Chico Melo. Chico Melo. Em Rio Grande da Serra, lá na Vila Suzuki, no Chico Melo. Muito legal. Eu fiz técnico em Química em Ribeirão Pires, na escola no Dr. Felício Laurito. Felício Laurito. Eu sou formado em Química também, mas já não atuo mais. Sim, não. E sempre tocando. Nos meus 19, 20 anos, eu comecei a frequentar barzinhos,
Os barzinhos do ABC conhecem muito o Ricardo Reis aí, né? Sim, bastante bares, assim, Canoa Quebrada, Morada do Vinho, que existiu Morada do Vinho em Ribeirão. Na época, né? Na época, hoje tem o Morada do Vinho tá em Mauá, acho que tem... Tá espalhado, mas teve em Ribeirão durante um período muito bacana. O Duck 1, Duck 2, não sei se você se recorda. Sim, me recordo, sim. E então foi nesses bares que eu comecei realmente a... Então não foi um movimento de escola, porque eu me lembro que no Felício tinha bastante pessoal que tocava à noite, fazia até os últimos festivais, já nas épocas dos finais dos festivais, né? Sim, foi através do Felício Laurito que eu comecei a conhecer melhor os bares e a vida noturna de Ribeirão Pires. Sim. Isso aí em meados de 99 e 2000. 99 e 2000. Então quer dizer, quantos anos já faz, né? Não faz muito, né? Não faz muito. E foi num desses bares que eu conheci uma banda, que você também conhece, obviamente, que é o Grilos e Trilhos. Essa é famosa em Ribeirão, né? O ABC aqui é famosa. Grilos e Trilhos. E comecei a segui-los, né? Comecei a frequentar os bares, a vê-los tocar, e aí eu quis ter minha banda. Eu já gostava de cantar, já gostava de música pra caramba, vivia ouvindo música, não tocava violão ainda. E comecei a cantar, montei minha banda. Chamei mais 3 amigos lá, um guitarra, um batera, um baixista, os meninos também estavam começando. E montei a banda naquela época que se chamou Oxigênio. Sim, e você não teve formação, ou seja, você não entrou para uma escola de música? Hoje sim. Não, naquela época, lá no começo. Não, naquela época foi totalmente me atirar, me jogar, experimentar, para ter uma dimensão do que era tudo aquilo. E qual era a inspiração naquela época? Se bem que aquela época era efervescente também, né? A década de 90 foi bem... Eu acho que eu sempre fui uma pessoa... O rock nacional foi... O rock nacional, Legião Urbana principalmente. Legião, foi o que eu pensei aqui, veio na cabeça. Legião Urbana foi a banda que eu realmente mais me identifiquei na época, justamente pelo que o Renato falava. Sim. Né? Eu não quero fazer juízo de valor se a banda era boa ou era ruim. A banda era ótima. Eu particularmente me identifico muito com Faz parte da história do rock nacional, eu acho que é uma das mais fortes da história do rock nacional. Mas aí a minha pergunta vai um pouquinho mais além. Então, quer dizer, a sua vida você nunca só viveu de música, você tinha outras atividades, né? Você formou químico, mas não exerceu a profissão. E aí, como é que era para se manter? Na verdade, eu trabalhei como químico durante um período. Trabalhei no laboratório, trabalhei na produção, trabalhei com processos e tal, né? Mas eu sempre gostei muito de comunicação, na verdade. Eu sempre gostei muito dessa coisa de relacionamentos. Eu sempre fui ligado à arte, assim, de alguma forma. Sim. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensorial também. Então, melodia... Tudo aquilo que vinha, imagens, assim, realmente mexia muito comigo. O próprio cinema, né? A televisão, comerciais de TV, não à toa, depois de um certo tempo, eu estudei propaganda e marketing. Hoje eu sou formado em propaganda e marketing. E é a área que eu mais, assim, hoje é a área que eu me encontrei mesmo, porque eu sou um cara de comunicação. Eu gosto de pessoas. Mas foi a música que fez eu enxergar isso. Por quê? Porque eu tinha que subir no palco e tinha que encarar um X número de pessoas considerável. Estranho dizer, você falar que o marketing gosta de pessoas, porque o marketing na realidade é focado em números, não é? Eu já ia jogar um verde para colher um maduro, mas aqui é muito esse olhar dos números. E você acha que essa coisa é legal para você? O que acontece? A publicidade... Eu costumo falar para os meus amigos, eles falam, pô, mas como assim? Eu falei, não, a publicidade ela é uma ferramenta do marketing, né? É uma ferramenta que vai comunicar uma ideia, um produto, um lançamento, um reposicionamento de uma marca, de um serviço no mercado. Sim. A publicidade em si, ela é vazia. Ela usa recursos que estão em outras áreas. Ela usa fotografia, ela usa imagem. Ela usa trilha, que está dentro do contexto da música, trilha sonora. Ela usa spot, que é aquela mensagem falada, que é a mensagem de rádio. Né? E ela usa a linguagem da TV, o próprio comercial. Então, quer dizer, a gente tem publicidade entre 80 e 90
maravilhosas. Fantásticas. Cuja mídia principal na época era a TV. As pessoas pouco falam, mas o Brasil ganhou muitos prêmios internacionais. Exatamente. A Globo, a WM, muita gente ganhou muitos prêmios internacionais, tanto pela qualidade da sua publicidade, quanto tudo que girava em volta, música, audiovisual, etc. e tal. Exato. Você viveu essa época, né? Exatamente, eu vivi essa época. Só que eu fui perceber depois que o que fazia sentido para mim na publicidade não era a publicidade em si, mas as ferramentas que ela utilizava para comunicar, que até hoje ela utiliza. Fotografia, que eu também estudei fotografia, né? No próprio curso em si de publicidade eu tive a disciplina de fotografia, depois eu fiz uma imersão e eu também fotografo e tal, fotografia mais assim, com viés mais artístico. A música, né? A música como trilha, né? de um comercial específico, que tem comerciais, pra você ter uma ideia, que até hoje tá na minha cabeça por conta disso, por conta de ter uma trilha assim maravilhosa e uma mensagem. A poesia, né? O texto publicitário. Posso fazer uma provocação aí de novo? As mensagens subliminares, muita gente fala nisso e tal. Como é que você trabalhando com isso, como é que você vê essas coisas, assim, esses efeitos, etc e tal? Na verdade, mensagem subliminar, né? Eu acho que eu nunca parei para estudar isso a fundo, a respeito desse assunto. Que é um assunto realmente sério e tal, mas eu sempre acreditei na publicidade que tinha um objetivo realmente de posicionar marcas e produtos, mas produtos realmente confiáveis, né? De marcas realmente bem-sucedidas, bem estabelecidas, que prometiam realmente um resultado específico para aquele mercado, para aquele segmento, para aquele cliente, etc. E isso deu muito certo, né? Nós temos marcas aí, pelo menos umas 2 dúzias de marcas aí que não saem da memória das pessoas, né? Nem da vida, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então eu acho que foi a partir disso tudo que eu realmente estudei publicidade, mas entendendo que o que eu gostava mesmo era de arte de uma maneira geral. Cinema, música, poesia, fotografia. Você era mais artista do que publicitário. Sem dúvida. E eu olhando para você e vendo você com esse violão lindo aí na mão aí, a minha primeira pergunta, você falou que seu tio te deu um violão, né? Como é que foi o primeiro contato com o violão, com o instrumento, essa descoberta da... Então, na verdade, quem me deu o violão foi meu falecido avô, o meu avô paterno. Avô paterno. Um avô muito querido, muito especial, com quem eu tive um contato até um certo... Acho que até uma certa fase assim, da minha idade, já ali jovem, já saindo da adolescência, para uma idade, entre aspas, adulta. Sim. Né? Os meus 22, 23 anos, meu avô me deu um violão, mas eu só cantava. Então eu era um cara que eu gostava muito de pegar aquela rebeldia, por exemplo, do Renato Russo, do Cazuza, da Legião Urbana, e cantar, e soltar, independente de técnica, independente do que eu estava fazendo, eu estava realmente me descobrindo. O violão, embora ele tenha, de certa maneira, eu acho até que ele chegou tarde na minha vida, assim, porque é um instrumento musical, quanto mais precoce, por assim dizer, quanto mais jovem você tem contato com um instrumento musical, melhor. Sim. Né? Eu não tinha vontade de tocar. Assim, é engraçado que ele me deu o violão, eu ficava bem. Cara, será que eu vou conseguir tocar isso? Cara? Mas não, eu tinha uma questão muito, muito interessante, assim, quando eu saía para cantar com os meninos, a banda Oxigênio. Era essa coisa de cênica, ao mesmo tempo de rebeldia, de explorar alguma coisa que eu ainda não conhecia. Que era subir no palco, sentir uma adrenalina, gritar pra caramba. Era tudo isso. Sim. E eu acho que só foi bem mais tarde mesmo, que eu fui entendendo que o quão a música ela tem importância na minha vida, né? O quanto a música ela é importante. A música ela trabalha muitas sensações, né? Quando a gente fala em música, principalmente da região de Ribeirão, Rio Grande, ABC, muita gente lembra o teu nome, né? Muita gente, sei lá, de Rio Grande, eu conheço um cara de lá, tal, e fala muito de você. E aí, essa pergunta não dá para
não dá para não fazer, né? Como é que é ser artista em Rio Grande? Como é que é ser artista no Brasil? Ou você não tinha essa dimensão ou não tem essa dimensão? Hoje eu tenho essa dimensão. Eu acredito que com as redes sociais, né, com a democratização da internet, né, com a tecnologia que nós temos hoje, né, uma tecnologia capaz de você atingir assim, de você atingir milhares de pessoas e ao mesmo tempo um nicho específico, né, dependendo daquilo que você esteja ofertando, promovendo, etc. Ao mesmo tempo que eu acho que isso dá um suporte legal para as pessoas hoje que realmente não têm um aporte financeiro, porque música é negócio também, né? Embora seja arte, ela é negócio, porque hoje muitos artistas eles têm um empresário por detrás deles, que os mantém, né? Que paga gravação das canções, os melhores músicos, a promoção daquele trabalho em determinadas mídias, as mídias tradicionais como TV, determinados veículos, e a inserção também desse trabalho de determinados artistas em rádio. Então, eu vou cutucar mais ainda, um pouquinho mais fundo, porque é o fato, não disso, mas é o fato do que você, em se apresentando, e as pessoas falando de você, sempre fala da tua voz, da tua postura, do teu jeito de cantar. Então você nota que não teve publicidade naquilo. A publicidade que tem é a sua arte em cima do palco e representando. E isso toca as pessoas. Você falou até agora sempre do teu lado, sempre do eu, mas você não percebe essa coisa, essa conexão com as pessoas? Noel, honestamente, eu acho que eu sou uma pessoa assim, acho que iluminada por Deus, assim, nesse sentido, nisso que você está falando, porque eu não consigo ver tudo isso. Eu sou um cara realmente muito natural naquilo que eu faço. Eu tenho meu posicionamento, eu tenho, lógico, uma estética, uma maneira que hoje, estudando tecnicamente música, eu tenho aí uma linha, né, de execução. Mas assim, tem tantas pessoas boas na região e tal, e eu me sinto honrado, porque para mim, do fundo do meu coração, eu não consigo enxergar tudo isso. Eu sou muito rigoroso comigo também, né? Ao mesmo tempo que eu me cobro muito, então estou sempre procurando melhorar, mas eu acho que existe uma questão de sintonia, de carisma, acho que é um contexto. Você não vende só a voz, o canto em si ou tocar, você vende uma postura, você vende também quem você é. Acho que é uma verdade que acaba contextualizando ali e as pessoas se identificam com aquilo. E eu sou muito honrado com isso, não tenha dúvida. Uhum. Cantar em inglês, como é que é? Eu já cantei, já fiz parte coral e tal, já cantei, já tive uma vida na adolescência, mas nunca cantei em inglês porque eu achava que o meu inglês é horroroso. Mas você canta com uma certa facilidade, uma certa desenvoltura. Como é que é cantar em inglês? Porque foi de onde eu me vi na música, né? Da década de 80 e 90. Eu lembro que eu pegava um cabo de vassoura, minha mãe falava: Ricardo, me dá essa vassoura, o que você está fazendo com essa vassoura? Eu pegava um cabo de vassoura e queria imitar o Slash, guitarrista do Guns N' Roses. Então eu ouvia muito, assim, essas bandas fizeram muito sucesso no Brasil. Guns N' Roses, Skid Row, entre outras bandas assim que realmente até hoje fazem sucesso no Brasil. Eu sou um pouquinho mais velho de você, eu sou lá da década de 80, e naquela época eu via muito Bee Gees. Que para mim, hoje eu entendo o Bee Gees era uma formação. Mas a gente não tinha o conhecimento do que os caras cantavam, né? Tem um cara do RPM, eu me esqueço o nome dele, Paulo Ricardo, que dizia assim: o brasileiro é tudo burro, que tá cantando e não sabe o que o cara tá falando. Ele falava muito disso. E aí eu fui ver a tradução da música tal agora, tal, aquele meu inglês técnico, fui pro inglês faccional e tal, e lá eu descobri que o cara falava totalmente diferente. Enquanto eu tava chorando, cantando para ganhar uma namorada, ele tava chorando por perder vidas.
né, de uma usina que caiu, nossa, de uma mina que aterrou, tal, uma música do Bee Gees que é muito famosa. E você, assim, você tinha noção do que você estava cantando, da frase que estava lá? Quando eu era mais, quando estava iniciando, era jovem, não, eu realmente ia no barulho, porque realmente até hoje, inclusive, a música inglesa, a música internacional, cantada no idioma inglês, seja o americano ou o próprio inglês em si... Que são bem diferentes, né? Sim, exatamente. Muita gente, ela é movida pela melodia. Sim. E não pelo que o cara tá falando, porque as pessoas elas não têm... Aqui pro Brasil, mas Aqui pro Brasil, exatamente. As pessoas não têm a curiosidade de entender aquilo que tá falando. Lógico, sim, não vou generalizar. Você citou Guns N' Roses, eles citavam muito o Poeta do Fim, do Apocalipse, né, nas letras deles, até a noiva do... Eles citavam muito essas coisas, mas você não chegava a isso. Não, então, exatamente. Por exemplo, Welcome to the Jungle, né? Ele cantava lá... Welcome to the jungle. E eu tava na pulsação. Eu não tava na letra. Sim. Né? Mas eu me identificava muito com a pronúncia. Eu acho que o inglês ele tem um casamento muito, muito rico e harmonioso com a música. Eu acho que você cantar, se tratando do canto, tá? Você cantar em inglês e você cantar em português, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande porque a dicção do idioma, o idioma do inglês na música, eu não sei te explicar tecnicamente, mas você consegue explorar mais o aspecto vocal, não só de entonação, mas de técnica. Parece que algumas ferramentas que você usa no canto funcionam melhor, fica mais bonito, embeleza mais do que no português. Essa é uma questão ainda, talvez, de repente, de uma tese futuramente, quem sabe um mestrado, não sei. Talvez o AC/DC lançou um disco ano passado, no final da pandemia eles lançaram um disco, e o vocalista dele já tá velho pra cacete, ainda falou assim que é engraçado pra ele ver jovens pulando, mas quando ele sobe no palco ele também é jovem, então pra ele tá tudo certo. Você acha que é mais ou menos essa simplicidade? Porque o rock and roll naquela época a gente dizia que era a coisa mais simples das simples, né? Hoje você vê assim ou você acha que mudou um pouco? Eu acho que isso que o vocalista do AC/DC, né? AC/DC. Isso que ele fala, eu acho que é uma das coisas que os mantém vivos ou ativos. O palco não é nem gravar CD, nem gravar DVD, nem gravar algo hoje para Spotify da vida, etc. Mas o palco, a energia e a troca entre artista e público sugerem em você uma química assim, absurda, sabe? É um momento mágico. É um momento realmente muito especial. Eu sempre gostei de subir no palco, naquela adrenalina e naquela vibe de fazer com que as pessoas principalmente cantassem comigo, mesmo sendo até então um artista cover. Apesar de ser um artista cover, eu sempre procurava trazer a minha identidade para interpretar uma determinada canção. Né? Mas você fazer com que as pessoas cantem e pulem com você e essa troca é mágico. Isso aí é mágico. Isso explica essa fala, né, do vocalista do AC/DC. Aí me remete a duas coisas aqui totalmente... Uma não é compatível com a outra, né? Que é o Spotify que você falou, que já é passado, e era a pandemia. Então vamos falar primeiro do Spotify. Como é que você vê? Porque ele é antes e já é uma evolução da linguagem musical, de como se vende a imagem musical. O que você acha disso, dessa tecnologia que entrou no meio e que acabou com CDs, acabou com disco, acabou com vinil, embora hoje a gente ainda ache vinil para comprar, né? Tem um movimento de venda de vinil, mas não é igual o Spotify, que atinge aí milhões, bilhões de pessoas. Então o que você acha disso aí? O que a tecnologia mudou, ou qual é o impacto que isso criou no teu jeito de fazer música, ou no teu jeito de se apresentar, no trabalho que você faz? Eu acho que deu oportunidade, sim, deu espaço para pessoas como eu ter voz, né? Mas é importante a gente dizer que são mídias que trabalham com números, e quanto mais números,
você tem, quanto mais pessoas você atinge, melhor para você, e de repente as coisas na outra ponta começam a acontecer. Convites para shows, festivais específicos que de repente tem aí alguma ligação com o seu trabalho. Então é importante também que, ao mesmo tempo que a coisa ela ficou mais fácil para pessoas como eu, que sou um cara hoje independente, que eu dependo só de mim mesmo, não tenho um empresário por detrás, eu que tenho que arcar com os custos de produção e etc. Eu tenho que também investir financeiramente no aspecto mídia, né? Então não é só você publicar, você precisa impulsionar a publicação, né? Você precisa injetar dinheiro para fazer com que aquela canção, independente da mídia, que ela realmente atinja mais pessoas. Então você precisa fazer um investimento também de mídia, né? É uma grana, né, que você precisa fazer. Você surgiu lá na década de 90, quando a tecnologia já estava seguindo seus passos, a época do CD e da queda do CD. Os anos 90 foram terríveis pro CD. Então, mal surgiu, já foi embora. E pegando um gancho, sem querer te cortar... Não, pode cortar. Você falou do vinil, do CD. Ao mesmo tempo que eram discos assim de massa, né? O vinil ele era a ferramenta de comunicação do artista. Então ela era de massa, porque era o que tinha. Depois veio o CD, mas o CD foi caindo também. Hoje elas são de nicho, né? Hoje o vinil é um artigo de luxo. É um artigo assim que a pessoa que gosta realmente de um determinado artista, ela consome um LP. Como consome o CD. Eu, por exemplo, eu tenho vários CDs. Eu gosto muito do CD. Porque o CD você tem o encarte, você tem aquele... por conta do conteúdo. O conteúdo, o aspecto físico, material, me agrada muito. Fazendo um adendo sobre o Spotify, não é uma coisa que me incomoda um pouco, essa coisa da falta de tato, né? E da velocidade de consumo também de tudo isso. Ao mesmo tempo que você de repente tem uma música boa, ela pode estourar ali nos 3 primeiros, 4 primeiros, 5 primeiros dias, mas depois ela começa a morrer. É aí que entra a questão do investimento. Você tem que investir em playlists, ou seja, você tem que entrar com grana, que é para fazer aquela música aparecer para mais pessoas. Eu entendo o que você fala aí, mas tem fenômenos assim que são só das mídias sociais. Você tem um cantor que morreu aí, um cantor sertanejo, o Cristiano, não sei das contas. Cristiano Araújo? Isso. Uhum. O cara gravou lá os CDzinhos dele, o pai dele gravou lá, tal, pá, CDs. Uhum. E ele não teve sucesso algum, só depois da morte dele que ele estourou, porque muita gente foi saber que ele existia. Uhum. Então isso... Cara, isso aí não existe. Uhum. Eu sei que a grande figura que o Spotify acabou foi a gravadora, do cara que ia lá e investir em você. Essa coisa até gente como Belchior reclamou, que as gravadoras acabaram. Os grandes selos já eram, Polygram, essas coisas todas, acabou tudo. Sim. E hoje o que manda são as redes sociais. Muitas vezes o cara toca no violão, coloca num WhatsApp da vida e vai para um Facebook e acabou. O cara faz sucesso. Uhum. O que denota duas coisas, que é a próxima pergunta para você. O cara, ele colocou lá e fez sucesso. Aí ele tem a obrigação de fazer sucesso agora, porque ele fez sucesso e ele tem que produzir. Na sua vida aí musical, nos barzinhos, você nunca pensou nisso, em se produzir, em esse pensamento, já que você vem do mercado de mídia, essa coisa toda, você nunca pensou nisso? Não, hoje sim, né? Hoje eu já estou com um olhar um pouco mais voltado para isso, sim, porque... Mas aí já vai 90... Já veio 2000, 2010. Porque na verdade já tá no século porque na verdade faz mais de 20 anos que eu toco na noite, mas para mim foi um processo, né, uma descoberta, porque você estudar música é uma coisa, você sair na noite para tocar, para encarar um determinado público é outra, né? A diferença entre um músico prático e um músico que fica em casa estudando é muito grande. Tem músicos que são estudiosíssimos, leem partitura, são absurdamente técnicos, mas quando o assunto é subir num palco ou encarar um público, eles se perdem totalmente. Por quê? Porque eles são mecânicos. É muita matemática, então eles não conseguem fazer outra coisa a não ser olhar na partitura. Então toda aquela questão do relacionamento, do entretenimento, ela fica prejudicada. O que eu quero te dizer é que... Fica prejudicada da parte do artista. Na questão
relacionamento, aquela troca entre artista que está se apresentando e o público que está ali te ouvindo. E aí nós tivemos a virada de mesa. 2019, Covid, 2 anos parado, fechado, olhando para o mundo. E foi aí que você se descobriu, se reinventou, descobriu as mídias. Como é que foi isso aí para você? No fundo, Noel, eu sempre quis viver de arte. Né? Sempre quis viver de arte. Mas não é tão simples assim, né? Durante muitos anos eu quis encarar a ideia de tocar em bar, que foi para aprender também. Foi para experimentar, foi para aprender, foi para em casa estudar e aplicar isso no ao vivo, nas apresentações. E esses 20 anos foram fundamentais para realmente eu chegar hoje e falar, poxa... Ter um amadurecimento, seria? Exato. Esse processo de amadurecimento que eu estou tendo e entendendo que, poxa vida, é possível sim você ter a sua identidade, né? Você ter a sua canção e você ter aí um determinado público através das redes sociais que gostem, que se identifiquem com o seu trabalho. Então, realmente, hoje eu tô com esse olhar. Eu já tenho uma canção, inclusive, gravada no Spotify. É uma canção que se chama Pé na Areia. Eu gosto muito de canções que usa um pouquinho ali da referência do reggae, mas não é o reggae raiz, não. Tá? É um pop reggae. Então eu vou te falar de alguns artistas, por exemplo, que eu gosto assim, de ouvir, que eu acho que me nutriu assim, o desejo de falar, não, eu vou por este caminho. Até porque, por ser um cara também muito visual, que eu sou um cara muito visual e também fotografo, então eu sou um cara muito ligado à natureza. Eu sou um cara muito ligado à praia, eu adoro praia, cachoeira, eu adoro olhar o mar, eu sou um cara muito contemplativo. Então, eu sou um cara artístico totalmente, eu sou um cara que olha as belezas e reflito sobre elas. E aí eu realmente comecei a pensar em palavras-chave específicas. Sol, verão, amor, calor, natureza, eu e você, o pé na areia, a simplicidade, a singeleza das coisas. Então, bandas como Cidade Negra, por exemplo, eu admiro pra caramba, gosto pra caramba. Natiruts, o Armandinho lá do Sul, é um cara assim que eu gosto, assim, tem uma temática legal. E aí eu quis enveredar por esse caminho, né, para uma música mais alegre, nada muito rebuscado, nada muito que faça a pessoa pensar demais, não, mas uma coisa assim que deixa a pessoa pelo menos feliz. Tá, mas isso você teve na pandemia, nessa época da pandemia? Sim, essa canção Pé na Areia, ela já está lançada, ela já existe no Spotify, né? Eu vou cantar aqui depois um pedacinho dela. Beleza. E eu tô para lançar uma nova canção com a mesma temática. E provavelmente ela deva sair entre fim de julho a início de agosto. Nessa segunda canção, sim, aí eu pretendo investir um pouco mais em audiovisual e em mídia, né? Investimentos de mídia também, para que essa música ela alcance um público maior em relação à primeira experiência que eu tive. Você é bem político, né, cara? Nunca tentou a vida política, não? Eu acho que eu sou um cara contestador. Você acha? Mas eu não tenho a veia para política porque eu não consigo me ver nisso, assim. Eu acho legal a discussão sadia, a discussão... Porque eu perguntei pra você de pandemia, você me respondeu muito pouco de pandemia, né? Na pandemia... Porque a pandemia houve uma mudança generalizada em tudo. Foram 2 anos, nós não saímos ainda, o mundo não saiu da pandemia. Mas já estamos bem melhor do que era. Sim. Que era aquela fase de você ficar em casa, né? A restrição, etc e tal. Lá para uma mente criativa, olhar o mundo, porque nós não paramos de olhar o mundo. Porque o mundo estava nas telas do celular e nas telas da TV. Exato. Nós não paramos de olhar o mundo. E aí você se olhou lá, fez um revival, fez uma retrospectiva da sua vida e achou esse novo Ricardo. Como é que foi isso? A canção Pé na Areia, ela saiu um pouco antes da pandemia. Se eu não me engano, se não me falha a memória, a canção Pé na Areia, ela saiu entre 2019, se eu não me engano. Acho que foi ali entre 2019 e início de 2020.
Quando veio a pandemia, eu estava trabalhando na ocasião eu estava trabalhando numa agência de propaganda. E eu fui trabalhar home office, enfim, por todo esse imbróglio causado pela pandemia. E eu vi duas coisas. Eu vi o quão era e ainda é, obviamente, mas as pessoas, a percepção das pessoas ficaram alterada na ocasião. O quão é importante a figura do entretenimento, da arte, da música, da mensagem, da poesia, você sendo poeta, da poesia, do texto, uma mensagem, até mesmo questões religiosas, uma mensagem amiga, uma notícia boa diante do caos que nós vivemos, né? Eu vi o quanto... Você viveu esse caos? Você olhou para esse caos de frente, não? Sim, porque na verdade, embora eu tenha outras atividades profissionais que me dão suporte para poder me manter, eu vi amigos que só viviam de música sofrendo. Pai e mãe estão vivos? Como é? Meus pais, meu pai já é falecido há muitos anos. Há muitos anos. Há mais de 10 anos. A minha mãe, graças ao bom Deus, ela tá tudo bem, mas eu perdi um tio. Perdeu um tio. Eu perdi um tio de Ribeirão Pires, o Geraldo Paixão, o Tudinho. Uhum. Perdi amigos, vi amigos músicos deprimidos, porque só tinham aquilo. Só a voz e o violão. Você não chegou a se contaminar? Me contaminei. Sim. Me contaminei. Fiquei muito mal, mas me tratei em casa. Mas eu pude ver que realmente o Covid ele deixa assim, bastante sequelas, né? Muitas sequelas. É uma doença perigosíssima. Mas eu confesso a você que eu não produzi. Eu não fiz uma imersão nessa questão de uma busca por algo novo ou explorar alguma coisa. Não, eu fiquei na verdade mais reflexivo, né? E eu, como sou uma pessoa muito altruísta, eu sou um cara empático, então eu dentro das minhas possibilidades eu procurei mais ajudar as pessoas. 2019, a década de 2010 até 2020 aí foi uma década muito extrema para o país, né? Além da política que tomava nosso tempo integralmente, né? Para a gente discutir política, porque estavam roubando, porque não estava. E aí quando a gente está saindo disso em 2019, a gente encara de frente a pandemia. Uhum. E isso fez muita diferença no comportamento das pessoas. Você nota isso? Você chegou a olhar para esse negócio? Porque uma hora nós estávamos na rua querendo diretas, querendo mudanças, e na outra hora nós estávamos presos em casa. E presos em casa, não simplesmente presos. A gente tinha que enfrentar o negacionismo de um governo, a gente tinha que enfrentar as torturas. A classe artística brigou demais, foi a que mais brigou, eu diria, que a grande heroína disso tudo é a classe artística. Porque muitos ficaram sem alimentar, muitos técnicos de som sem ter o que comer em casa, e a gente viu que existia uma procura muito grande dos artistas para fazerem lives, para irem cantar, e cantavam até por conta das pessoas estarem perdidas. Você não participou em nada disso, não chegou a fazer live? Eu fiz uma live, mas eu confesso a você que a experiência foi horrível. Nossa, por quê? Horrível. E foi nessa live, inclusive, que ela foi transmitida no YouTube, uhum, e compartilhada no Facebook. Eu já estava com sinais de Covid e não sabia. Sim. Eu tenho uma rinite alérgica muito forte, muito crônica. Nossa. Né? Questões, assim, de sinusite e tal, e que eu sempre cuido, procuro tratar, inalação e etc. E eu estava atacado, mas na verdade eu estava já com Covid e achava que estava atacado de rinite. Uhum. E eu fiz essa apresentação com os meus amigos que se apresentaram comigo, mais 3 músicos, então foi uma banda, né? Sim. Fazendo releituras de grandes artistas, bandas que eu gosto, artistas que eu gosto, enfim. Mas a experiência também de fazer essa live para as pessoas, eu acho que para as pessoas foi bem bacana, porque teve muita gente que assistiu, mas assim, para mim em si, foi um vazio existencial. Porque, tecnicamente falando, live, é como se você estivesse desplugado, assim, sabe? Você tá com um ponto no ouvido e
não tem aquela energia, as pessoas não estão próximas a você. E eu não estava bem também. Eu estava atacadíssimo, mas eu já estava com o começo mesmo de Covid, que eu fui saber depois, infelizmente. Do contrário, eu teria abortado a ideia de ter feito esta live. Mas assim, eu admiro as bandas conhecidas e famosas aqui no nosso país, citando uma delas, Paralamas do Sucesso, que fizeram inúmeras lives, Capital Inicial também. Você me chama de poeta, mas tem uma poetisa aqui de Santo André, aliás, não tem só uma, teve várias, que fizeram lives também, que trouxeram gente para cantar. Foi sabe, eu assisti pelo menos umas 200 lives aí, eu assisti. Eu assisti bastante, assim, eu acho que foi maravilhoso. Foi onde a ferramenta live do YouTube, ela realmente ganhou uma amplitude muito grande, porque até então ela era pouco explorada dentro da plataforma. Mas assim, do ponto de vista como público, como uma pessoa que precisava realmente assistir alguma coisa e ver algo de bom, em meio àquele emaranhado de coisas ruins, foi válido. A minha experiência em si, de fazer uma live que não foi, né? É assim, não é? Eu sou um cara muito de troca, de energia. Você acha que a falta do palco te afetou demais? O palco e o público, as pessoas ali, e aquela troca, as pessoas cantando junto, aquela energia, aquele calor, eu acho que o que fecha o ciclo de uma apresentação é isso. Sim. Essa troca. Foi isso que sempre fez sentido para mim na música, na verdade. E é esse prazer que esse vocalista do AC/DC, o cara já é um coroa, mas o cara ainda sente. Então, olha a força que tem. O AC/DC é uma vírgula, nós podemos colocar uma vírgula aí, mas normal. Vamos lá. Então, essa perspectiva de que a gente fala de evolução que você acabou citando aí, ela não veio por esse mergulho no escuro que foi a Covid, não foi isso? Não, na verdade já foi por um desgaste mesmo de inúmeras apresentações na noite, e você vê que você, entre aspas, não sai daquilo. Assim, uma curiosidade minha, mas não é mais fácil cantar uma música que já é sucesso, etc., do que cantar uma música própria? Você não exige mais do público? Ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com outra? Eu estou devaneando aqui. Eu acho que é mais desafiador você cantar música cover, autoral, porque geralmente o público, quando ele vai ouvir uma canção de uma banda que ele tanto gosta, eu vou falar duas bandas aqui para você que eu gosto muito, que são internacionais, Simple Minds e In Excess. Então eles já esperam que você vai cantar numa proximidade da canção original. Que Sim. Você vai preservar alguma coisa que realmente há na canção original. Né? Essa é a ideia do cover, né? Essa é a ideia do cover. O autoral, você acaba criando um público que vai se identificar com aquela canção ou não. Eu acho que não é uma exigência em si, eu acho que é uma questão da pessoa se identificar com a sua proposta, com aquilo que você está falando, enfim, com a proposta, com a ideia criativa da canção e etc. Eu acho que eu acho até legal isso que você está falando, Noel, porque eu não tinha parado para pensar por este ângulo. As pessoas falarem que gosta do meu trabalho, que gosta de me ver cantando, isso para mim realmente só fico assim muito mais deslumbrado, porque é difícil cantar cover. É difícil você cantar cover e você ainda conseguir, entre aspas, manter um pouco da sua cara. Sim. E as pessoas conseguirem perceber isso, né? Em 2019, o Milton Nascimento fez um disco, acho que foi um dos últimos, né? Logo o Milton, que agora parou, encerrou a carreira, que não tem mais condições. Mas o nome do disco era Cloner. E Cloner é o nome que se dá para cantor, né, em inglês, das grandes boates americanas daquela época. Cloner vai tocar, vai cantar. E ele disse que, embora as composições que ele cantou de outros autores fossem, na realidade, releituras dele, ele conta que ele se sentiu mais ele. Porque quando você canta músicas de outros, você só está dando a voz. Mas quando você canta músicas suas, você tem que dar a alma também. Você acha alguma vertente nessa declaração do Newton? Então, talvez eu não sei exatamente qual a relação que o Milton Nascimento tem com as suas próprias canções, sentimentalmente falando.
o que evoca nele, né, as suas próprias composições. Aquele negócio de que quando você canta o outro já é algo pronto. Quando você canta o que é seu, é algo por se fazer. É que assim, eu penso da seguinte maneira: se você tem um trabalho autoral e você ainda não é uma pessoa conhecida, você vai subir no palco só para cantar o seu trabalho, aí pega muito. Pega muito porque as pessoas dificilmente elas vão... É uma questão de... Sabe telefone sem fio? Bacana. Sabe telefone sem fio? É mais ou menos isso, porque vai faltar uma ligação, vai faltar uma identificação. Não conheço. Não me soa amistoso, não sei. Neste sentido, é complicado. Sim. É diferente de você gravar e ter um trabalho lá no Spotify que já tem um público que está lá ouvindo. Quando você tomou essa decisão de cantar composições próprias, você já tinha pensado nisso, não? Sim, não à toa. A estratégia é a seguinte: você canta canções já conhecidas pela grande massa, pela mídia, e no meio dessas canções você vem e fala: olha, agora eu vou mandar uma canção minha, uma canção autoral, é um trabalho assim, assim, assado, tá lá no Spotify, uma canção que fala sobre determinado assunto, aí você coloca, aí você toca. Levando em conta que dentro do repertório você já tem outras canções já conhecidas que tá ali dentro do gênero, que tem uma proximidade com a sua canção autoral, e aí não choca tanto, então a galera ela vai ficar... A resposta será mais leve. É diferente de você subir no palco só com um autoral e ninguém te conhece, ninguém sabe de nada, e você... E você nunca fez a MTV, falecida MTV, né, que agora é outra coisa totalmente diferente, mas ela criou uma série de programas chamados Plug and Play, em que a banda ia lá e ela tocava suas músicas, mas de uma outra forma, com uma releitura. Você nunca fez isso? Eu tenho muita vontade, Noel, de fazer uma releitura. Eu preciso dar permissão. Eu fui atrás. Vou até te pedir uma ajuda aí. Aí, tá vendo? Aproveitando o ensejo. Vai beliscar. Eu tentei falar com a produção, com os responsáveis por todos os direitos e o espólio do Vanderly. Eu gosto muito. Tá aí, Vanderly, um cara fantástico. Conheço a obra do Vanderly desde quando cantava em... Um cara fantástico. Morreu prematuramente, um pouco antes da pandemia. Mas é um cara fantástico, que tem uma obra fantástica. E quase ninguém fala dele, né? Bacana você lembrar o Vanderly aqui. Então, eu não sei explicar os porquês. Não é uma coisa assim também que às vezes me incomoda, mas... Eu acho que não existe muita explicação. Tinha um amigo meu que falava: o Vanderly é o cantor de Minas, só de Belô. Né? Ele tem uma música maravilhosa, você me permite? Todas as músicas dele são maravilhosas. Pode, à vontade. Vamos ver aqui. Eu corro contra o tempo pra te ver, eu vivo louco por querer você. Eu morro de saudade, a culpa é sua. Fantástico. O Vanderly, ele tinha uma beleza, uma singeleza e um fator artístico, não é? Que eu acho que hoje, se o Vanderly tivesse vivo hoje, em pleno 2023, com tanto de artistas que são produzidos a cada dia no Brasil, de vários gêneros, eu acho que o Vanderly ia ter alguma dificuldade, porque hoje a gente tem uma barreira entre o artístico e o comercial. Eu não acho o Vanderly um cara comercial. Eu acho o Vanderly um cara extremamente artístico, muito competente, um exímio musicista, instrumentista, tocava violão divinamente. E ele tem sucessos na voz de cantoras famosíssimas. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu acho que existe uma barreira entre arte e comércio, negócio, produto, venda, mas que você precisa saber dosar, né? Sim. E o Vanderly, eu tive o prazer de conhecê-lo em Paranapiacaba. Eu tenho foto com o Vanderly. É um cara que eu tenho muita vontade de fazer uma releitura utilizando o meu estilo, o meu jeito, na minha plástica musical, e poder fazer uma execução
de algumas canções específicas dele, que foram muito bem apreciadas, né, por um público ali, eu diria, mais culto, né, que acho que gosta assim, de pensar um pouco mais. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade de pegar teatros e fazer essa releitura. Gostaria de ter esse crivo, né, da equipe do Vanderlei. Gostaria até de fazer uma regravação do Vanderlei, mas preciso ir atrás, é um pouquinho burocrático, leva um pouquinho de tempo, mas não custa. Tá certo. Infelizmente a conversa está muito gostosa, mas a gente, por conta de espaço, né, a gente tem que ir finalizando. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, e foi um prazer recebê-lo. Quero muito te agradecer ao convite, fiquei muito feliz, me sinto honrado, vindo de você, que é um cara que eu respeito muito, admiro muito você, eu acho você um cara muito inteligente, fala o que pensa, que eu acho que é importante também, você é um cara que realmente tem o seu posicionamento sobre tudo. Não, chega, fala de você. E esse convite, não, mas justamente esse convite foi para mim, eu encarei de uma maneira muito especial, vindo da pessoa de quem me convidou, né? Você é um poeta, um cara que escreve muito bem, você sabe disso. Obrigado. E espero que você entreviste mais pessoas e que eu possa estar aqui novamente para poder divulgar a próxima canção em breve, que será lançada. Tá ótimo. Canta a sua música aí pra gente finalizar. Vou mandar Pé na Areia, bem singela, bem simples, mas... Tudo que me faz bem é o que quero pra você. Nada temos a perder. Todo amor que há entre nós, eu já saquei a sua, meu bem. É uma que lhe faz bem. Vamos nessa, meu amor, que o verão já chegou. Maria, Maria, amor, saiba com você eu vou, seja onde for. Maria, amor, Maria, amor, saiba com você eu vou, seja onde for. Isso aí, Ricardo Reis. Obrigado, Noel. Valeu, querido. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.